Oi, Graça. Boa noite, professor. Bom, 19h20. Vamos começar para a gente não perder tempo, porque o tempo é precioso. Aula passada, a gente fez a nossa introdução na disciplina, falando um pouco da importância dela para a formação profissional de todos nós, falando sobre os campos do conhecimento que constituem essa disciplina, né? Sociologia, antropologia, ciência política, história. Então a gente falou um pouco sobre isso e introduziu o assunto referente à transição histórica que se situa na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então a gente começa a nossa disciplina falando do nascimento da modernidade, né? Do nascimento da modernidade. Então a gente estudou um pouquinho o feudalismo, os principais pensadores da Idade Moderna, da introdução da Idade Moderna. A gente estudou um pouquinho como se constituía o sistema feudal e os principais pontos que começaram a abalar essas estruturas medievais para o nascimento do sistema capitalista, portanto, da Idade Moderna, né? Hoje, como vocês já devem ter lido o texto, assistido algum vídeo, coisa assim, a gente vai se ocupar mais especificamente de um desses elementos fundamentais que abriram as portas para essa nova era, que é a chamada Revolução Francesa. Então, na aula passada, a gente se situou lá no século XI a século XIV, e hoje a gente avança alguns séculos e vamos lá para o século XVIII, que é o século que se decide todo esse movimento a partir dessa revolução que se deu na França, né, como o nome diz, mas que teve consequências em todo o globo, né? Então a Revolução Francesa se deu na França, mas produziu mudanças em toda a geopolítica da época. Tá bem? Então hoje vamos lá ver o que seria essa tal Revolução Francesa que a gente vê na escola e depois vê um pouquinho mais na faculdade. Então, a Revolução Francesa foi no século XVIII, né? ainda funcionando a França e outros países na modalidade feudal, ou seja, com aquela estrutura piramidal, né? Onde em cima a gente tem os reis e o clero, né? Que seria essa estrutura onde religião e o rei e o governo estão juntos, que é a modalidade medieval, né? Então, na França funcionava assim, a gente tinha o rei Luís VI associado ao poder religioso da Igreja Católica, que era o pessoal que decidia tudo, né? O pessoal que decidia tudo, que por isso leva o nome de absolutismo. Então, quando a gente fala de absolutismo, a gente está falando desse sistema político aonde o poder judiciário, executivo, econômico, filosófico, religioso, ele está nas mãos
do rei. Então, o rei tem o poder absoluto sobre o seu povo, sobre os seus súditos, digamos assim. E esse topo da pirâmide a gente chama, né, nessa época da França, de primeiro estado. Então lá, né, o alto clero, o baixo clero, e esses integrantes do primeiro estado não precisavam pagar impostos. Abaixo do primeiro estado, a gente encontrava o segundo estado, que era a nobreza, a aristocracia, os militares, os juristas, né? Também esse pessoal que dispunha da força das leis e das forças militares para, de alguma forma, proteger o rei, proteger o clero. E esses nobres, essa aristocracia também, né, colegas, não pagavam impostos. Também não pagavam impostos. Abaixo, nós temos o chamado terceiro estado, a base da pirâmide, aonde estão os principais representantes chamados de burguesia. E esse terceiro estado, ele era formado pela burguesia, né, que seriam os comerciantes, os banqueiros, os empresários, seriam os trabalhadores do campo, os trabalhadores da cidade, e que pagavam impostos altíssimos para sustentar o luxo, né, do clero, o luxo da aristocracia. Então eles detinham o poder econômico, né, por meio do comércio e da indústria, mas não tinham como apitar, como opinar, não tinham direitos políticos na estrutura toda do funcionamento social. Não tinham poder político, não tinham liberdade e não tinham ascensão social e eram, às vezes, muito pobres, muito miseráveis, né? Bem, era assim que estava a França no século XVIII. Nesse estado monárquico, como diz o nosso texto de apoio, se diz que o povo não tinha voz. O povo, então, né, o terceiro estado, não tinha voz, não podia votar, nem sequer dar opinião no governo, e se dessem opinião ou confrontassem o governo, eles podiam sofrer sanções como ir para a guilhotina, né, pena de morte. Então não podiam questionar esse poder da monarquia, né? A população vivia em condições precárias, sendo extorcida, pagando impostos exorbitantes. E é claro, né, que nessas condições, mais cedo ou mais tarde, iam começar a se produzir efeitos de rebelião, de revolta, de revolução. Isso é o absolutismo, né? Que é mais ou menos a ideia que a gente tem hoje quando se chama totalitarismo. O problema também é que o rei Luís XVI, mas os reis anteriores, eles acreditavam que a sua autoridade sobre o povo, que o seu direito de governar, estava de acordo com o desejo de Deus. Então, o rei, né, ele tinha os seus mandos e desmandos, porque assim queria Deus, e a Igreja Católica fomentava, sustentava isso. Então, quando alguém vinha pedir o porquê daquela decisão, o porquê daquela escolha, a resposta era porque estou a serviço de Deus, tá? E o problema maior é que o povo, o terceiro estado, acreditava nessa mesma lógica. Ou seja, se ele é nosso rei, se ele está no lugar do monarca, é porque Deus quis assim, portanto, não temos muito do que nos queixar. Então, o rei estava ali por vontade divina e o povo acreditava nisso. E tornava difícil haver as manifestações necessárias para mudar um pouco esse sistema.
Tá? Então aqui a gente fez um desenho, pessoal, a gente fez um esboço de como se organizava a França e os outros países, né, antes da Revolução Francesa. Bom, com esse descontentamento, né, que a gente está imaginando, né, como a gente viveria num lugar assim, difícil não ter descontentamento. No terceiro estado, começam a aparecer ideias, formas de pensamento, começam a aparecer modalidades de ser e de estar no mundo diferentes, né, daquilo que se conhecia até então. E esses pensamentos, aula passada, e vamos rever hoje, que era conhecido como o iluminismo. Então, são os pensadores iluministas do terceiro estado que começaram a pensar que podia ser de outra forma essa regulação, né? Então, os pensadores intelectuais começaram a construir novas ideias, pensar em novas relações de poder e começaram a apontar possibilidades de reorganizar a sociedade. Com a influência do iluminismo, portanto, a burguesia começou a ter uma participação mais ativa e começou a lutar pelo poder. Então, a burguesia começou a ampliar esse descontentamento com a França, né, e começou a lutar pelo poder, e começou a revolução, digamos assim, né, ao redor desse esforço em desmontar a relação religiosa com a relação política. Então, a partir da Revolução Francesa, onde se dá definitivamente, né, esse rompimento da religião com a política. E isso acho que é importante, né? Importante. São questões que até hoje estão presentes, que acho que nunca vão se apagar, né? Mas já foi muito mais forte que a gente conhece hoje. Então, o iluminismo era conhecido também como a Era da Razão, pregava maior liberdade econômica e política, defendia a liberdade econômica sem intervenção do Estado. Então, aqui a gente vê uma sementinha daquilo que a gente chama hoje de direita, né? O pensamento de direita seria essa liberdade econômica sem a intervenção ou com pouca intervenção estatal, o esforço da prevalência da razão, da ciência, e o predomínio da burguesia e seus ideais. Então, aqui a gente vê a gênese do pensamento de direita, tá? Os iluministas, os principais iluministas que fizeram essa revolução são 5: John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire e Diderot. Então, são os principais iluministas. Vamos falar agora, vocês podem me acompanhar, falar um pouquinho sobre cada um deles para a gente entender da onde veio essas ideias que para nós hoje parecem tão naturais, parecem tão comuns, né, que são as ideias que organizam a nossa vida contemporânea, mas que elas vieram de alguém. Alguém pensou elas para nós. Alguém refletiu e debateu e lutou por essas ideias que hoje nos parecem tão óbvias, né? Por exemplo, o importante pensador iluminista é o John Locke, o inglês, que defendia, em primeiro lugar, a liberdade intelectual e a tolerância. Liberdade intelectual e intolerância. Que cada um possa pensar do jeito que quiser. E que cada um possa tolerar a forma do outro pensar. Então, o John Locke foi o precursor de ideias liberais que floresceram no iluminismo, foi um crítico da teoria do direito divino, dos reis, que Thomas Hobbes, um filósofo anterior, defendia. Então, essa coisa de que alguém reina sobre um povo pela vontade de Deus, ele vai criticar fortemente.
As principais fontes do conhecimento do John Locke giravam em torno de filosofia política e epistemologia. Epistemologia, acho que todos sabem o que é, mas vale relembrar que é a teoria da ciência, né? Epistemologia é o pensamento sobre como nós podemos chegar ao conhecimento, à verdade, ao saber. Então ele também se envolvia muito com isso, né? Como é que a gente pode ter acesso ao pensamento e ao conhecimento, ao objeto de forma fiel, de forma correta? Hoje é considerado um dos maiores pensadores ingleses da história. As correntes filosóficas do John Locke giram em torno do empirismo. Então, o empirismo é esse método de conhecer as coisas através da percepção, através da experiência, através dos sensos perceptivos, né? O contratualismo, que é essa maneira de organizar um contrato social, e o liberalismo político, tanto que ele é conhecido como o pai do liberalismo. Então, nós temos aqui John Locke. John Locke também ia contra o pensamento hobbesiano, o pensamento de Hobbes, defendendo que o homem, em seu estado de natureza, não deveria ser pensado como a guerra de um contra todos, ou de todos contra um, ou de todos contra todos, como pensava Hobbes. Ele pensa que o homem, em seu estado de natureza, deveria se encontrar numa condição de gozar da vida, da liberdade, da igualdade e acesso à propriedade privada, desde que adquirida com o seu trabalho. Então, a propriedade privada também não seria um dom divino, né, mas algo que a gente conquista com o nosso esforço. Então, vocês veem que alguém precisou pensar isso para nós, né? Para conhecer mais a fundo quem foi John Locke, entender as suas ideias, é também preciso citar que, para o autor, o governo também não deveria surgir para tolir, para podar, para limitar algumas liberdades do homem. Então, o governo não estaria ali apenas para coagir, inibir algumas liberdades, mas também para preservar algumas liberdades. Quer dizer que o contrato social, o governo, o Estado deveria estar ali em função de proteger a liberdade individual através das leis, né? Então as leis não estão ali só para proibir, mas também para proteger que a gente possa exercer a nossa liberdade de opinião, de pensamento, de ir e vir. Diferente de como pensava o Thomas Hobbes também. E ele vai dizer, olha só que interessante, né, que o poder político, e aqui a gente também vai encontrar um defensor, o início das ideias democráticas, ele vai dizer que a vontade do povo é soberana. E quem vai definir o que deve, como deve funcionar o país, a cidade, o Estado, é a vontade da maioria. E aí, ali está a democracia, né? Ali está a democracia e o texto do Ava, o livro-texto da gente aqui, vai nos falar que a gente pode encontrar exemplo disso, da vontade operando sobre as escolhas, né, políticas. Um exemplo disso seria o impeachment que aconteceu sob o Fernando Collor e a Dilma. São exemplos contemporâneos, né, de situação onde a vontade da maioria ela foi escutada. Não sei se é bem assim, né? Cada um tem a sua versão, mas olhando superficialmente é isso, tá? E aí
um ponto também definitivo para a Revolução Francesa é a ideia que o Locke propõe de que a revolução armada, a revolução violenta, a revolução à força, ela deve ser compreendida como legítima, né, pessoal? Legítima quando os que estão no poder não respeitam a vontade da maioria do povo. Então, nesse momento, o John Locke legitima a violência, a revolução, como, como algo autêntico. Né? Ele põe um carimbo e diz: isso está de acordo, né, com os nossos ideais e a gente precisa fazer valer, nem que seja na violência, a vontade da maioria. Ali a gente tem, então, o start, digamos assim, para se pensar a Revolução Francesa. Outra questão levantada pelo John Locke é a ideia central de liberdade individual. E ele vai falar sobre essa liberdade individual no sentido de que cada um de nós deve ser livre sobre a escolha da própria religião. Então, não é o Estado quem vai decidir a religião do, 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 do povo, né? Mas que cada pessoa, no fórum íntimo, vai decidir que religião segue ou se quer seguir uma religião, né? Ele vai dizer que a religião deve se limitar à esfera pessoal de cada indivíduo, justamente para evitar guerras motivadas por crenças assim. Então, liberdade individual, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, eram esses pontos defendidos pelo John Locke. Acho que dá para a gente puxar um gancho nesse recorte para pensar um pouco o que está acontecendo no Afeganistão, né, onde existe fortemente essa, pelo pouco que eu estou entendendo, né, essa certa imposição do Estado referente à religião dos integrantes do país, do povo, né? Então existe uma associação forte aí entre política e religião. Se alguém entender mais disso depois, pode colaborar com a minha fala. Saindo de John Locke, a gente vai entrar um pouco num outro filósofo iluminista chamado Montesquieu, filósofo francês, crítico do absolutismo e do catolicismo também, né? Defensor da democracia, e a sua obra mais destacada é O Espírito das Leis. É um livro grosso, tem lá na coleção Os Pensadores, da editora Abril, publicado em 1748, e ele vai propor isso que a gente conhece hoje como a divisão dos três poderes, né? Então, a divisão do poder executivo, legislativo e judiciário. Porque esses três poderes antes eram condensados na figura do rei, na figura absolutista do rei, né? E depois, com essas propostas do Montesquieu, acho que não só dele, mas ele foi um dos que defendeu isso aos pormenores, esses três poderes passam a operar a partir de ângulos, de organizações diferentes. Descentraliza, né, todo o poder na mão do monarca, do rei, do presidente. Criticou as autoridades políticas e religiosas, muito comum, então, como os outros iluministas, muito comum na época. Outro pensador iluminista é o Voltaire, pensador, mas também escritor, romancista. O Voltaire, assim como o Locke e o Montesquieu, se opôs à intolerância religiosa, se opôs à intolerância de opinião que existia na Europa, né, nessa época. Foi exilado por causa das suas ideias, foi exilado na França
ele pode ser conhecido como também um dos pais do liberalismo. Então, era um cara que pregava, né, o direito à liberdade de expressão, principalmente a liberdade de expressão, a liberdade de crítica, de censura. Ele era um forte crítico da escolástica. A escolástica, talvez nem todos saibam, mas era a filosofia associada à religião no sentido de pedagogia, né, das crianças, dos adolescentes, né? Então, era quando a religião se associava ao pensamento científico para potencializar a racionalidade da fé, digamos assim, né? Então, ele ia contra a escolástica, né? Queria também desgrudar a filosofia, a ciência da religião. E ele tem uma frase, que não é bem dele, mas é como ela foi organizada para sintetizar o pensamento dele, que é uma frase que todos vocês conhecem. A frase dele é a seguinte: posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então, essa é a máxima da liberdade de expressão, né? Eu posso achar tudo que tu me diz totalmente sem fundamento, mas eu defendo até a morte o teu direito de dizer. Isso também funda as bases dessa liberdade da gente exprimir as coisas que se passam na nossa cabeça, né? Que também na época não podia, senão as cabeças rolavam. Voltaire foi conselheiro de alguns reis, Frederico II, foi influenciado pelo pensamento de Isaac Newton, pelo pensamento de John Locke, defendia liberdade civil, então liberdade de expressão religiosa, de associação política, criticou a política dos monarcas, combatendo o absolutismo, criticou o poder da Igreja Católica e sua interferência no sistema político, foi um defensor do livre comércio e um pensador importante do iluminismo, que também teve lá o seu grau de interferência para que a Revolução Francesa viesse a se produzir. Também um pensador muito utilizado para a independência dos Estados Unidos. O Voltaire, ele tem um livro que, no dia que vocês tiverem um tempinho, eu acho muito legal, se vocês pudessem ler, que se chama Cândido ou o Otimismo. É um livrinho que a gente encontra também na Editora Abril, é um clássico, onde ele é um romance, digamos assim, uma novela, onde ele vai falar de um protagonista chamado Cândido, que vive num castelo, né? Que tem um mestre filósofo que ensina para ele sobre as coisas da vida. E de repente, esse rapaz, o Cândido, começa a se apaixonar por uma moça do castelo, deve ser a filha do rei, coisa assim, e ele é expulso do castelo e começa a conhecer o mundo como ele é, digamos assim. E até então ele era educado a partir da filosofia de que nós vivemos num mundo melhor impossível, né? A filosofia de que o mundo que a gente vive é o mundo melhor dos mundos possíveis. E aí, que isso é uma sátira, né, do Voltaire ao pensamento religioso, ao pensamento absolutista da época, né? E aí ele vai se aventurar no mundo junto com esse filósofo Pangloss, que é o filósofo que teoricamente ensina ele, né? Ou vinha ensinando sobre essas coisas. Eles começam a passar por coisas muito desagradáveis, várias situações bizarras de violência, de agressividade, ou seja, vai conhecer como o mundo é, né? A maldade do ser humano, a mentira, a traição, a violência.
a morte, a doença. E esse filósofo que estava com ele continuava dizendo: Cândido, tudo isso que acontece conosco é o melhor dos mundos, está de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com o que Deus preparou para nós, né? E eles vão se ferrando cada vez mais, até que no final do livro o Cândido vai dizer, né, de alguma forma, que, bom, a maneira da gente se conduzir na vida mais sóbria, mais adequada, mais realista, é que cada um de nós viva se preocupando em cultivar o seu jardim. E essa é a máxima do livro, né? Que cada um de nós deve viver cuidando ali do seu jardim, cuidando da sua vidinha, cuidando dos seus problemas, né? Esse é o mote maior do livro. Então, ali, nesse romance do Voltaire, tem toda essa crítica à monarquia, ao absolutismo, à escolástica, à teologia. É um deboche, né, de alguma forma, às instituições religiosas e da filosofia de que o mundo é bom. Tá? Então, nós temos ali também a contribuição do Voltaire. Outro filósofo iluminista que contribuiu muito para a Revolução Francesa é o Jean-Jacques Rousseau. Vocês também lembram, já conhecem o Rousseau, que era um cara que era um errante, né? Era um cara que vagava pelo país, meio sem destino, até sofria, né, algumas situações próximas a experiências psicóticas, né? Então era tipo um psicótico errante, que se dedicou muito ao estudo da natureza humana, e ele tem como ideia central e mais conhecida da sua doutrina a proposta de que o homem, em seu estado de natureza, é bom. A proposta do bom selvagem, né? Ele vai dizer que o homem, se a gente pudesse regredir até o início da história do homem, a gente iria encontrar uma espécie de paraíso, né? Onde não haveria propriedade privada, não haveria violência, não haveria roubo, onde os homens viveriam unicamente dominados pelos seus instintos e, portanto, se interessariam apenas no princípio do prazer, ou seja, de comer, beber, transar, dormir, comer, beber, transar, dormir. Então, o homem seria bom por natureza. E, em cima disso, coloca a ideia de que o que torna o homem ruim, o que corrompe essa natureza boa do homem é a sociedade, é a organização social, é a política. Então, o homem seria bom, segundo Rousseau, e seria corrompido pela sociedade. Então, vai propor, já que não dá para se voltar à estaca zero, vai propor uma modalidade de contrato social aonde se possa aproximar o mais possível dessa forma de vida coletiva aonde o homem tente se aproximar dessa comunidade perfeita de seres humanos, tá? Então isso é o pensamento do Rousseau. Então ele vai falar sobre o contrato social, livres da imposição do Estado, também então indo, né, mais para a direita, no formato de pensar a sociedade, a política, né? E o seu pensamento inspirou tanto liberais quanto socialistas do século XIX, além de ter sido também um importante teórico para o processo revolucionário.
Uma das grandes discussões teóricas, portanto, a respeito disso, parte da ideia do Rousseau, do homem enquanto bom, corrompido pela sociedade, que é contrária ao pensamento de Thomas Hobbes, e acho que esse vocês também conhecem, de que o homem, em seu estado de natureza, é uma fera, é um bicho, é um animal que está numa luta de todos contra todos. Que ali Hobbes tem aquele aforismo, aquela máxima, digamos assim, de que o homem é o lobo do homem. Isso vocês também conhecem. O lobo é o lobo do homem, é do Thomas Hobbes, porque ele propõe que antes do advento da mínima organização política social, o homem vivia em um estado de barbárie, né? Já que não existia nenhuma lei, nenhum contrato que fosse mais simbólico e que pudesse organizar a relação entre essas feras, né? Esses bichos que matam, assassinam, comem, invadem, né? Estupram. Então, é o antagonismo do pensamento russoniano. Então, isso é Thomas Hobbes com o lobo, o homem é o lobo do homem, e Rousseau como o homem é bom por natureza, a natureza humana é boa. Então, isso se dá ali, século XVII, século XVIII. Junto desses pensamentos, a gente tem um avanço científico importante a respeito da descrição da órbita dos planetas, né? Você lembra que a semana passada a gente falou da revolução copernicana, de que os planetas giram ao redor do Sol, e agora já estavam demarcando, compreendendo como é que é a órbita desses planetas. Também descobriram como é que é o relevo da Lua, como é que era a superfície lunar. Descobriram a existência da pressão atmosférica, a circulação sanguínea e também o funcionamento dos espermatozoides. Então, vocês veem o salto filosófico e científico no século XVIII. Muito interessante, né? Pessoal, esse é o pensamento dos iluministas. Vocês que estão me escutando querem contribuir com alguma leitura que tenham feito, com algum livro que leram, com algum pensamento que tiveram enquanto eu estou falando? Alguém fica à vontade para participar? Então, eu vou supor que todo mundo está entendendo bem direitinho. Então, se vocês estão me acompanhando, vocês vão ver que todo esse pensamento ele faz parte do nosso mundo contemporâneo, né? Essas coisas para nós são muito legítimas, são muito fáceis de compreender, mas tiveram pessoas que precisaram dar o sangue por esse tipo de conquista. Então isso vai gerar o quê? Né? Vai gerar a tal Revolução Francesa, pessoal. A Revolução Francesa se espalhou por toda a França, né? No momento em que ela começa a ferver, a França fica sem autoridade, houve muita violência, muito derramamento de sangue, como diz o nosso material didático, muitas cabeças rolaram através da guilhotina, que, como diz, né, o nosso texto, ela foi inventada para as pessoas morrerem de forma mais impessoal e com menos dor, mas ela foi utilizada como uma arma de guerra, né? E até o rei Luís XVI, então, foi para a guilhotina, certo? Revolução Francesa,
o bicho pegou, digamos assim. Ela se deu em 10 anos, né? 1789, 1799, e transformou profundamente as estruturas políticas da Europa. Começou na França, né? Mas depois motivou as transformações políticas na Europa, na América, e na América também, né? No final do século XVIII, início do século XIX. Então, ela teve uma repercussão importante em todo o globo, né? Digamos assim. As consequências da Revolução Francesa: ascensão política da burguesia e triunfo dos seus ideais, desenvolvimento do capitalismo na França. Então, ali se dão as bases do capitalismo na França, a queda do antigo regime absolutista, a extinção do feudalismo, os resquícios do feudalismo, separação entre igreja e Estado, estímulo dos movimentos liberais e constitucionalistas, influência dos movimentos de independência das colônias latino-americanas, né? Então, o que aconteceu aqui com o Brasil, a independência da colônia, né? A origem das instituições político-ideológicas que caracterizam o mundo contemporâneo. Por isso que a Revolução Francesa é tão importante para a história. Marcou o fim da Idade Média, abriu o caminho para uma sociedade moderna com a criação do Estado democrático. Olha só que interessante. E os ideais tão famosos da Revolução Francesa podem ser entendidos por nós agora com um pouco mais de clareza. Quais eram os ideais, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Ou em francês, liberté, égalité, fraternité. Esses são os ideais da Revolução Francesa. Então, liberdade, igualdade, fraternidade são os ideais que inspiraram o mundo inteiro a pensar em novas políticas. Outro ponto importante, como corolário, como desdobramento da Revolução Francesa, é a ideia de que as pessoas não deveriam mais ser governadas por alguém por causa da sua linhagem de sangue, da sua linhagem familiar, ou por causa do poder de Deus, mas sim porque estaria em melhor condições de governar um povo. Então aqui também se desmonta a ideia de que aquele que vai governar um povo tem que ser escolhido por Deus, mas sim pelo povo. E aqui aparece a ideia, então, do voto, da democracia, né? De que o povo iria escolher aquele que lhe pareceria mais apto, mais adequado para ocupar essa posição. Então, o voto democrático, a democracia, as urnas eletrônicas, né? Que começaram, estou brincando, né? Mas essa questão toda das urnas eletrônicas, a gente pode começar a perceber ainda ali na Revolução Francesa, né? Ou seja, somos nós que devemos pensar e escolher o nosso governante. Sobre a burguesia, então, quem é que vai dominar esse sistema político-econômico? A burguesia. Então, a burguesia, como a gente viu, era esse grupo marginalizado ao redor do castelo, que começa a trabalhar com a moeda, começa a trabalhar com o comércio, começa a formar os bancos, que começa a pensar em lucros, a pensar em ascender no poder da comunidade, né? Começa a se infiltrar aos pouquinhos na aristocracia, começa a infiltrar também os seus valores na aristocracia e vai começando a controlar o poder político, o poder econômico da França, mas também dos outros países. Então, a burguesia que estava marginalizada, ela, a partir da Revolução Francesa, ela assume o poder político e econômico da França, ela passa a estar no topo da pirâmide, digamos assim,
justamente por ser aqueles que tinham o poder econômico e começam a, a inventar o trabalho assalariado, né? E aí começam a se produzir essa polarização entre os burgueses, como aqueles que têm os meios de produção, e os assalariados, né, que precisam vender. Aí nós estamos entrando já na teoria marxista de novo, que precisam vender a sua mão de obra, porque não tem mais nada para colocar no jogo, né? Então isso vai se organizando como o capitalismo. Se hoje, como propõe uma analogia o nosso livro-texto, se hoje a gente fosse pensar na nossa sociedade, quem seriam os burgueses, quem seriam os representantes dessa classe, o nosso autor vai dizer que o burguês seria esse profissional que possui uma renda familiar mensal bruta entre 5 e 50 mil reais. Então, quem é o burguês hoje, né? O burguês é aquele que ganha entre 5 e 50 mil na sua renda familiar. Mas não só a renda, a questão financeira faz um burguês, mas a questão da geração familiar, né? Então, se venho de uma família rica, mesmo que eu seja pobre, se eu tenho um comportamento mais distinto, ou as roupas que eu visto, o meu modo de olhar o outro, né? Se eu consigo conservar o status social, o meu sobrenome, apesar de não ter dinheiro, de não ter uma questão econômica privilegiada, etiqueta, vestimenta, comportamento, né? Então tudo isso vai determinar quem é o burguês hoje. Então, muitos de nós, olhando para esse recorte, né, muitos de nós se enquadram no que seria a burguesia. Então, vocês, eu, talvez a gente se enquadre como burgueses. Eu não me sinto nem um pouco burguês, acho que vocês também não, mas parece que somos em algum aspecto. O capitalismo, então, essa sociedade contratual, ela vai produzir alguns efeitos interessantes, porque a partir também do Renascimento, né, que é esse novo homem com novos valores, com novos princípios, com novas ideias, esse novo homem vai se amalgamar, vai se grudar ao capitalismo, né? E vai fazer com que essa nova forma de existir ela passa a ser voltada mais para os bens, o capital, o dinheiro, a propriedade, né? Porque no momento em que não interessa mais tanto a vontade divina, não interessa mais tanto a nobreza, a linhagem, o sangue, né? Toda essa parte mais abstrata, mais simbólica. No momento em que isso não importa mais, ou isso não determina mais quem somos e qual é a nossa posição no mundo, né? Porque uma vez uma pessoa que nascia numa casta X não podia jamais sair dessa casta, né? Que era uma questão inerente à sua natureza. No momento em que isso se dilui, pessoal, as pessoas passam a se distinguir, a se diferenciar pelas suas posses, pelos bens que elas têm ou pela sua capacidade, pela sua potência de consumo, né? Então instalava-se uma sociedade baseada na distinção pela posse de riquezas e não pela origem, nome e propriedade fundiária. Então isso para nós hoje aqui em Caxias do Sul
é facilmente perceptível, né, que as pessoas, não só aqui, mas aqui isso é forte, né, que as pessoas se distinguem, se identificam, se apresentam a partir da sua capacidade de consumo, da sua potência de consumo, né? O carro que pode ter, o salário que é melhor que o outro, aonde mora. Então as pessoas passam a sustentar a sua identidade, a sua subjetividade em cima do seu poder econômico, financeiro, de bens, consumos e propriedades. Quem vem de outra cidade, como eu, percebe isso bem facilmente. Quem é daqui, talvez não tanto. Então, essa mudança radical no mundo ocidental exigia uma nova ordem social, dirigida por pessoas dispostas a buscar espaço no mundo, a competir por mercado e a responder de forma produtiva. Quer dizer o quê, né, pessoal? Quer dizer que o homem moderno não está mais voltado para as questões metafísicas, para as questões divinas, para as questões da vida após a morte, para as questões relativas ao pecado, à fé, à virtude. O homem moderno está voltado para as questões da terra, do dinheiro, do negócio, do trabalho, do capital, né? O homem moderno está voltado, está fincado com os pés no chão. Então, isso também é um elemento interessante para a gente pensar as mudanças subjetivas com a modernidade. Né? O homem voltado para a vida terrena. Um homem voltado para o lucro, né? Que é a característica do comerciante burguês, né? Voltado para uma vida onde se vai tentar lucrar e acumular o máximo que der. A vida medieval ela era voltada para a virtude e para a salvação da alma, né? E a vida burguesa é voltada para o lucro. E, portanto, o lucro é entendido não mais como aquilo que eu devo receber pelo meu produto, né? Ou pelo meu trabalho, aquilo que é justo, mas sim o lucro se baseia na ideia de que eu estou autorizado a tentar retirar o máximo possível por aquilo que eu faço, né? Então, a premissa de acumulação, de ostentação, da diferença individual, a ideia de que eu tenho o direito de cobrar o máximo que uma pessoa pode pagar, a busca pelo lucro máximo, a busca por ser o máximo, a busca pelo destaque, a busca pelo brilho que cada um tem que correr atrás, né? Então, acho que ali a gente está se aproximando do conceito de mais gozar, da teoria marxista, né? Que é isso que eu tento extrair além daquilo que se justifica nessa relação de troca. É aquele gozinho a mais que eu tento extrair do objeto, da negociação, do trabalho. Então, vocês veem que há um rompimento radical na maneira do homem moderno se colocar. Bom, isso é o nosso material da aula 2. Junto a esse material que a gente tem no AVA, junto a esse material que eu postei lá para vocês, que é um resumo com alguns acréscimos sobre os filósofos, né? A gente tem exercícios lá no AVA, a gente tem questões para responder, a gente tem textos para ler, depois questionário para responder. Acho que vocês também podem aproveitar o dia da nossa aula, né, que a gente não utiliza todo o nosso tempo. Vocês podem aproveitar, já que o conteúdo está quentinho, sair da aula e ir lá responder esse material que está lá no AVA.
Mais uma vez, deixo a palavra para vocês. Colaborações. Anderson, tu que participa. Ou a... Professor, é bastante histórico, né? Estou aí relembrando alguns fatos, escutando com atenção. Não tenho nada a acrescentar, não. Bem explicado aí já, né? Tá. Tu já fez as atividades no AVA, Anderson, que é sobre isso? Algumas sim. Eu faço quase sempre que nem o senhor fala aí. Eu termino a aula e eu vou fazer as atividades, né? Isso, a gente consegue aproveitar, né? E Até assim, a... eu sempre incentivo os colegas aí a manter as atividades em dia, tanto da disciplina como também do desafio nota máxima aí, porque agrega Também. bastante para o nosso curso, né? Obrigado. E a Bruna, que conhece bastante de sociologia, ela tem algum comentário para edificar o nosso estudo? A Bruna e a Luana, né, que também estudaram bastante esse assunto. Eu não, professor da psicologia, mas estudei um pouco com a Justiane, algumas coisas assim. E tu consegue me ajudar com algo que eu esqueci de falar, Luana? Não, acho que o senhor falou bem sobre eles. É que eu sou meio suspeita, assim, eu gosto desses, o que foi falado hoje na aula, eu gosto deles. Tipo, tem um só que eu não acho que todo homem nasce bom, mas o restante, John Locke, eu concordo com praticamente tudo que ele fala. Eu sou mais para esse lado. Eu confesso que eu também não acho que o homem nasce bom. Eu tenho eu tenho uma maneira de pensar, né? Que se não houvesse as regulações sociais, se não houvesse as estruturas de linguagem, que se não houvesse os contratos, a nossa condição seria muito próxima dos animais, né? Eu também acho. Que Tem que são haver domados, regras. que são domados pelos instintos e, portanto, a gente viveria numa selvageria, né? Mas isso é muito debatido e acho que a gente nunca vai descobrir, mas acho que a tendência maior é essa, né? A gente não achar que o homem nasce bom, até porque o conceito de bondade e de liberdade e de respeito, isso tudo é uma construção do homem desde que ele consegue utilizar a linguagem enquanto ferramenta para pensar, para refletir, né? Antes disso é puro movimento instintual. Mas isso é já uma perspectiva de quem estuda psicologia, né? Do quanto a gente compreende o homem enquanto um animal, né? Que antes de acessar a linguagem era tão selvagem quanto qualquer outro. Bom, É isso. E sou a favor, muito a favor das liberdades individuais também. é, acho que isso aí a gente tem que defender com unhas e dentes, né? Acho que hoje em dia não há quem consiga ir contra a ideia de que a gente precisa defender a liberdade, né? Isso tudo é fruto também da ciência, né? Os avanços científicos vão, vão desmontando os dogmas e as formas de pensar um pouco mais obscuras, né? Agora, eu, eu acho que eu me despeço de vocês, mas, mais uma vez, reforço a ideia de que vocês precisam fazer a trilha que está lá no AVA, para depois me enviarem o certificado de vocês, e também os estudos dirigidos, que também precisam me enviar o certificado de vocês, porque a nota da avaliação formativa do primeiro bimestre vem daí,
e depois a nota da prova, né? Então, no primeiro bimestre, a gente tem uma nota da avaliação formativa, que ela é composta por essa trilha e pelos estudos dirigidos, e a outra nota é a prova, tá? Se alguém tiver dúvidas sobre isso, eu não sou a melhor pessoa para esclarecer. Acho que é melhor vocês recorrerem ao coordenador do curso, que é quem está bem informado sobre isso, tá, pessoal? Tatiane? Boa noite, professor. No começo você falou sobre isso, só que a minha internet estava muito ruim. Eu não consegui pegar. Tem como explicar rapidinho para mim? Eu lancei lá no nosso grupo do WhatsApp essa explicação de como vai funcionar a avaliação do primeiro bimestre e do segundo bimestre, né? Então, pelo que me foi passado pela coordenação, a gente no primeiro bimestre tem 2 notas. Tem a nota da prova, né, que é oficial, avaliação oficial 2, e a avaliação formativa, que ela é formada pela nota que vocês vão tirar da trilha. Então, vocês têm que fazer uma trilha, né, de estudos lá no canto direito do AVA, ou esquerdo, não me lembro agora. Vocês têm que fazer aquela trilha. Quando vocês terminam a trilha, vocês recebem um comprovante, vocês têm que me enviar aquele comprovante por e-mail, e vocês têm também os estudos dirigidos, que vocês precisam realizar, e também me enviar o comprovante desses estudos. Desses 2 comprovantes, a gente tem a nota da avaliação formativa. É isso, Tati. Ficou claro? Ficou sim, muito obrigada. Aí, se não ficou claro como deveria, tu conversa com a coordenação do teu curso, que ela vai te explicar direitinho. Tá, meus colegas? E realizarem as atividades referentes à aula de hoje lá. Façam lá o questionário, tirem nota 10, e a gente se vê a semana que vem para falar da Revolução Industrial. Como a semana passada, eu vou fazer hoje também. Vou levar esse vídeo, o vídeo dessa aula para o YouTube, depois eu mando o link para vocês e coloco o link no AVA também, para quem não pôde assistir, ou de repente teve que fazer cocô durante a aula, ou dormiu, né, pode pegar e assistir de novo para exercitar o pensamento sobre a modernidade. Um abraço e nos vemos semana que vem. Bons estudos a todos. Obrigado, professor. Uma boa noite. Boa Obrigada, noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Professor. Tchau.